continuar a ver as atividades de ciências. Nós estamos vendo a transformação no nosso corpo, os movimentos, o que temos dentro do nosso corpo. Então, nós já vimos sobre o coração e pulmão, dia 27, né? Então, vejam, nós olhamos as veias, artérias, pulmões, né? A respiração. E hoje vamos ver por dentro da barriga. Hoje, dia 10 de junho, então nós vamos ver o que nós temos aqui dentro. Olha lá, né? Como funciona, para que serve cada órgão que tem dentro do nosso corpo, ok? Então vamos lá. Para realizar as nossas atividades diárias, precisamos de energia, lógico, né? E essa energia vem através onde? Dos alimentos. Nós já vimos isso também, né? Da nossa alimentação. Para entender isso, vamos estudar estruturas do corpo que atuam na digestão dos alimentos. Imagine um alimento que você acabou de ingerir. Você sabe por onde esse alimento vai passar? E o que acontecerá com ele dentro do seu corpo? Vamos ver? É isso que vamos descobrir hoje. A digestão é um processo, então vamos ver. É através da digestão que acontece o processo pelo qual os alimentos são quebrados e transformados em partículas. Então, a digestão, os alimentos são quebrados e transformados em partículas menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Então, é através da digestão que os alimentos são levados para o nosso organismo, tá? Que são absorvidas pelo corpo. É assim que obtemos nutrientes que estão nos alimentos que comemos. Estruturas do corpo, como estômago, intestino, participam desse processo. Para saber quais são as estruturas do corpo que se relacionam com a digestão e onde elas ficam no corpo, leia o texto abaixo. Então, vamos começar. Olha que legal, né? Então, nós temos toda a parte do corpo. Primeiro, eu começo a minha digestão pela boca. É por onde vai os alimentos, é por onde o alimento é mastigado. Então, veja, a boca é por onde o alimento é mastigado e misturado com a saliva. Esse é o começo da digestão. Então, a mastigação e a saliva tornam os alimentos mais pastosos, que forma um bolo, né? Facilitando sua deglutição, facilitando ele vir aqui para dentro do nosso corpo. Aí, a hora que ela passa, né, com a saliva, ela vai passar pelo esôfago. O esôfago é uma espécie de tubo por onde passa os alimentos que engolimos. A musculatura da parede do esôfago se contrai e encaminha o alimento para o estômago. Eu mandei um vídeo para vocês, né? Que essa musculatura, ela vai empurrando o alimento para o
estômago. Depois do esôfago, nós temos o estômago, tá? Então, aí o alimento chega no estômago. O que é o estômago? Estômago, para que ele serve? É onde chega os alimentos que vêm da boca. No estômago, as proteínas contidas no alimento começam a ser digeridas pelo suco gástrico. Então vejam que o estômago, ele é importante porque é ali que ele começa, os alimentos começam a ser digeridos pelo suco gástrico, que dentro esse órgão aqui, o estômago, tem como se fosse um suco, e ele é muito ácido, que ele vai destruindo, vai soltando aquele alimento, tá? Ele vai liberando os alimentos. Olha lá, ó, ele libera as proteínas, né? Tudo que é proteína, que é bom dos alimentos, ele vai sendo digerido pelo suco gástrico, tá? Aí depois daqui, só que nós temos o que? Para ele formar esse suco gástrico, o que ele faz? Ele produzir a bilis, ó. Aí nós temos o fígado. O que o fígado faz? O fígado, ele possui muitas funções. Uma delas é produzir a bile, que é um fluido que ajuda na digestão. A bile é um fluido que ajuda na digestão de gorduras que ocorre no intestino. Então, vejam, se o fígado não está funcionando bem, a sua digestão também não funciona. Por quê? Porque a bile que ele ajuda a produzir, ela não consegue fazer o seu papel. E aí você não consegue digerir muito bem os alimentos por causa da gordura, tá? E aí, além do fígado, nós temos o pâncreas, que fica aqui atrás. Então, o pâncreas, ele fica no estômago. Ele fica aqui, tá? Ele produz sucos que são lançados no intestino e tem papel de digestão. Então, veja, o pâncreas, ele produz sucos que são lançados no intestino. Aí, depois que fizeram todo esse papel, que eles fizeram todo esse processo, aí nós vamos para o intestino delgado. Esse alimento vai para o intestino delgado, que é esse aqui, tá vendo? Ele é mais fino. No intestino delgado, o alimento vão depois de passar pelo estômago. Então, depois do estômago, faz todo esse processo que mexe com o fígado e o pâncreas, ele vai para o intestino delgado, que é esse aqui, tá? Ele indo para o intestino delgado, o que ele faz? O intestino delgado é o quê? Um tubo, né? Ó, é como se fosse um tubo, né?
com vários metros de comprimento. Nele, os alimentos continuam a ser digeridos e os nutrientes dos alimentos passam para o sangue. Então, todo o alimento está sendo digerido aqui, está trabalhando ainda. Só que todo nutriente, tudo que é bom, ele vai passar para o nosso sangue, através dos vasos sanguíneos. Então, esses nutrientes, né, o intestino delgado, ele vai absorver através dos vasos sanguíneos e todo esse nutriente que está sendo absorvido vai passar para o sangue, tá? E por fim, nós temos o intestino grosso, que é esse mais grosso aqui, tá? Então, depois que ele passou todos os nutrientes, todas as proteínas para o corpo e ele não tem mais nada de bom, aí fica tudo que não foi absorvido pelo intestino vai ficar tipo um bagaço, né? Vai ficar só aquela coisa que não serve para nada. Então, ele vai para o intestino grosso. É no intestino grosso que o alimento vai aquilo que não foi nada absorvido, ou seja, é o bagaço, tá? Esses resíduos de alimentos formam as fezes. Então, é esse resto de alimento, é esse resto, né, resíduo, esse bagaço de alimento é o que forma as fezes, que serão eliminadas pelo ânus. No intestino grosso ocorre a absorção de água. Por isso, como fica muito seco, então é muito bom, né? A gente sempre está também tomando água. É absorvido no intestino grosso água, né? Então, é muito importante a gente também tomar bastante água, porque o nosso corpo também, o intestino grosso, absorve a água, facilitando, né, a eliminação também das fezes, certo? Agora vamos para a atividade da página 207. Essa cruzadinha já está pronta, olha lá, ela já está preenchida com o nome de estruturas do corpo relacionada à digestão. No caderno, escreva frases para explicar cada item da cruzadinha. Então, é uma cruzadinha contrária, certo? É uma cruzadinha contrária. Antes tinha as palavras e aí você tinha que descobrir. Agora você tem as palavras e você vai escrever a cruzadinha, tá? Então, vamos lá. Nessa cruzadinha, então, é para fazer no caderno e escrever algumas coisas, né? Frases para explicar cada item da cruzadinha. O primeiro é estômago. Então, olha lá, fiz no caderno, cabeçalho, Ciências, livro interdisciplinar APS, página 206 e 207. Então, essa atividade é a cruzadinha. Vamos até colocar aqui, ó, cruzadinha. 1 é o estômago. O que fala do estômago? Olha lá. A gente vai procurar aqui. Estômago é onde chega o alimento, né?
Ó, no estômago, as proteínas nos alimentos começam a ser digeridas pelo suco gástrico. Então, vejam, se eu fizesse na cruzadinha, é onde chega o alimento que vem da boca? Pode ser também. Aí, nos alimentos começam a ser digeridos pelo suco gástrico, também é o estômago. E foi o que coloquei, tá? Ó, local em que o alimento é digerido pelo suco gástrico. É quem? O estômago. Então, numa cruzadinha, se eu colocar local em que o alimento é digerido pelo suco gástrico, você vai saber que é o estômago. 2. Esôfago. O esôfago é esse aqui, ó, né? É essa parte aqui. Então, espécie de tubo por onde passa o alimento que engolimos, certo? Olha lá, espécie de tubo por onde passa os alimentos que engolimos. O 3 é boca. Então, vejam, ela tá aqui, a boca. O que fala na boca? É por onde o alimento é mastigado e misturado com saliva. Se eu colocar numa cruzadinha, boca, local em que o alimento é mastigado, eu também sei. Quem que é? Qual local que o alimento é mastigado? Boca, tá? 4. Pâncreas. Vamos lá no pâncreas. Pâncreas. O que eu posso colocar? Preciso colocar, fica no estômago? Não, o pâncreas, qual é a função do pâncreas? Produz sucos que são lançados no intestino. Essa é a função do pâncreas. Então, eu coloco aqui, ó, produz sucos lançados no intestino, certo? O 5º é o fígado. Olha lá, o fígado é esse aqui que fica bem próximo do estômago. Olha o fígado aqui, né? Fígado possui muitas funções, tá? Mas aí eu não posso colocar possui muitas funções, que aí eu não vou saber direito, né? Tem outros órgãos que possuem outras funções. Aí, então, eu vou especificar qual é uma das funções. É produzir a bile. Um fluido que ajuda na digestão de gorduras. Mas aí eu vou estar falando da bile. Então, no fígado, eu posso colocar que é produzir... uma das funções é produzir a bile. E aí eu coloco aqui, ó, fígado. Uma das funções é produzir a bile. A 6ª é digestão. A digestão é... O que é a digestão? A digestão está aqui, ó. É um processo onde os alimentos são quebrados e transformados em partículas menores que podem ser absorvidas pelo corpo, tá? Então, aí nessa, ó, vejam, tem a função onde os alimentos são quebrados e transformados em partículas menores, que podem ser absorvidas pelo corpo. Aí, eu coloco aqui, processo que transforma os alimentos em partículas menores, que podem ser absorvidas pelo corpo.
A 7, o que é o intestino grosso? Qual que é a função do intestino grosso? Olha lá, o intestino grosso é esse maior, né? Então, o intestino grosso, qual é a função dele? O intestino grosso é onde vai os alimentos e que não são absorvidos pelo intestino delgado. Mas qual que é a função? A função dele é onde os resíduos de alimentos formam as fezes, tá? Essa é a função dele. Então, onde os resíduos de alimento formam as fezes. E por fim, o intestino delgado, que é esse aqui, que é o mais fininho, tá? É o intestino mais fino. O intestino delgado, qual que é a função? Nele, ó, os alimentos continuam a ser digeridos e os nutrientes contidos no alimento passam para o sangue. Então, a função do intestino delgado é que os nutrientes dos alimentos passam pelo sangue, certo? Então, os nutrientes dos alimentos passam para o sangue, tá? Então, assim, tem como você fazer uma cruzadinha, né? Certo? Por fim, na 2, com qual das crianças você concorda? De qual você discorda? Explique sua resposta, corrigindo as frases com as quais você não concorda. Então, vejam, o menininho, o cadeirante, ele fala assim, ó, o alimento passa pelo fígado, onde recebe a bile. A menininha fala assim, o alimento passa pelo pâncreas, onde continua a ser digerido. Se você olhar, ó, fígado e pâncreas, o alimento passa pelo fígado? Ele fala alguma coisa? Não. O fígado, ele produz a bilis, ó. Onde ele recebe? Não. Onde produz a bile. O alimento não passa pelo fígado. E o fígado, ele produz a bilis, tá? Então, e o pâncreas? O pâncreas, ó, fica no estômago, ele produz sucos que são lançados no intestino. E ele, então, ó, o alimento não passa pelo pâncreas. Onde continua a ser digerido? Não. O pâncreas, ele produz sucos, né? Então, veja, nenhum dos dois. Você concorda? Não. Né? De qual você discorda? Eu discordo dos dois. Por quê? Porque os alimentos não passam pelo fígado. Então, vamos mudar isso aqui, ó. Vamos colocar diferente. Então, vamos ver, olha, mudou, ficou melhor, ó. Então, veja, eu tenho duas crianças e os dois falaram que o alimento passa pelo fígado e pelo pâncreas. Mas os dois estão errados, né? Porque o fígado, ele produz a bilis e o pâncreas, ele segue até o intestino, né? O pâncreas, ele produz o suco, né? Que é lançado no intestino para ajudar na digestão. E aí, então eu não concordo, porque os alimentos não passam pelo fígado e nem pelo pâncreas. Ou seja, ó,
Então, a bile, ela é produzida no fígado, tá? E as substâncias que participam da digestão, que são produzidas no pâncreas, segue até no intestino, tá? E lá os alimentos acabam entrando em contato com a substância, certo? Então, nenhuma das duas está correta, tá? Eles confundiram aí, certo? Então, essas foram as atividades de hoje da página 207 e 206, por dentro da barriga. Então, por dentro da barriga, nós temos todos esses órgãos aqui, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.